Segundo o Itamaraty, há mais de 1 milhão de brasileiros morando nesse exato momento nos Estados Unidos, sendo que 300 mil desses brasileiros estão na Flórida. Existe até uma cidade gringa que tem tanto brasileiro que parece até que você tá no Brasil. Até as placas lá são em português, a gente já fez um vídeo sobre isso, né, mano? Cidades brasileiras nos Estados Unidos, depois vocês vêem o vídeo aí. Bom, a principal concentração de brasileiros que estão fora do Brasil é nos Estados Unidos, mas esse, meu amigo, é só a ponta do iceberg. Tem muito brasileiro fora do Brasil, e eles se concentram em vários lugares do mundo, como Portugal, Estados Unidos, México, Rússia, tem brasileiro em todo lugar do mundo. Só pra vocês terem uma ideia, por causa da crise econômica, lá em 2011 até 2018, mais ou menos, saíram cerca de 100 mil brasileiros do Brasil. Só que isso também é só a ponta do iceberg. Hoje em dia, existem 2,5 milhões de brasileiros morando fora do Brasil. Se eles se concentrassem em apenas um país, esses brasileiros poderiam preencher todo o país da Gâmbia, que a população da Gâmbia aí é mais ou menos 2,5 milhões de pessoas. Ou se eles se concentrassem em apenas uma cidade do próprio Brasil, todos esses brasileiros conseguiriam se concentrar em Belo Horizonte, que é uma cidade muito grande, é uma capital. Se você pegasse todos os brasileiros que moram fora do Brasil e colocasse pra morar numa cidade dentro do Brasil, seria a cidade mais depressiva da história, né, cara? É igual o brasileiro que foi deportado, o cara fica uns 6 meses aqui chorando. É verdade, né, cara? Eu tinha um sonho, quando eu saí pra mochilão e tal, já tava, tipo, na minha segunda semana aí do mochilão, fora do Brasil já, eu dormia e tinha um sonho que eu voltava pro Brasil. Aí era tipo um pesadelo, que no meu sonho eu tava desesperado, tá ligado? Caraca, por que eu voltei, mano? O que eu tô fazendo aqui, mano? De repente, tá ligado? Aí eu acordava e falava, caraca, mano, ainda tô aqui, tá ligado? Não tô no Brasil, não. Vamos começar a viagem. Uma parada que todo mochilão meu acontecia era que eu dormia e eu acordava com certeza que eu tava acordando no Brasil. Tipo, eu acordava, tô no meu quarto. Aí eu levantava e demorava, tipo, uns 30 segundos pra eu cair na real, que eu tava em outro país. Caraca, essas paradas acontecem, mano. Acontece comigo também, tipo, quando eu sempre mudava, tipo, em mochilão, né? Mudava de um lugar pro outro rapidão e dormia sempre toda noite, dormia em um lugar diferente. Tinha dia que acordava, mano, cedo, e eu ficava olhando pro quarto que eu tava, mano. Cara, que lugar é esse que eu tô, mano? Eu ficava, tipo, demorava uns 30 segundos, mano. Até eu perceber onde é que eu tava, tá ligado? Bom, voltando aí aos brasileiros que estão morando fora do Brasil, que é aí 2,5 milhões de pessoas, colocando isso na proporção com a população brasileira, que é cerca de 210 milhões de pessoas, esses brasileiros são aí mais ou menos 1,1% de toda a população do Brasil. Então a gente tem aí 1,1% de brasileiros que moram fora do Brasil. Apenas em 2018, 22 mil brasileiros entregaram em uma declaração de saída definitiva do país. E esses são os que entregaram a declaração, né? Que são poucos. Esses aí são os mais sofisticados, né? A galera que arrumou emprego. Exatamente. A galera formada e tal, né? Exatamente. São os que vão mais formal, com documento e tudo. Também tem a galera que vai como turista e fica no lugar, né? Mas agora, olha só que parada incrível. Com a crise atual que estamos vivendo agora, tivemos um recorde em 2021, esse ano mesmo, de brasileiros que saíram do Brasil e nunca mais voltaram. Entre janeiro e maio de 2021, tivemos aí 130 mil brasileiros que saíram do Brasil. Eles saíram e não voltaram mais. E isso com as restrições da pandemia e menos voos. E isso é incrível, meu amigo, porque esses dados mostraram que a cada 3 brasileiros que saíram do Brasil agora em 2021, um deles não retornou. E essa proporção em 2019 era de 1 para 29. Agora em 2021 é 1 para 3. Eu mesmo saí e não voltei mais também, cara. Também pode ser que muita gente tá perdendo o voo, né? Exatamente. Isso é triste, né, cara? Porque quer dizer que o Brasil tá piorando, né? E a galera que sai do Brasil é a galera com potencial, né, cara? Que vai lá pra fora e vai mostrar teu talento lá pra fora. Porque, tipo, no Brasil tá meio ruim, né? De crescer alguma coisa, né? Bom, e os principais países que o brasileiro vai pra ficar é Estados Unidos e Portugal. Ou seja, com esses países aí, o brasileiro vai embora e não volta mais. E a mesma coisa acontece em Portugal, com os portugueses. Os portugueses, quando estão numa idade, assim, uma certa idade, assim, adulto, os caras saem de Portugal para outros países da Europa, tipo Alemanha, Reino Unido, e os caras não voltam para Portugal também, porque Portugal também tem uma situação meio ruim, né? Aí lá tem muita gente velha e pouca gente jovem por causa disso também. Se você parar pra pensar, então é um ciclo, né? Tipo, o brasileiro tá ruim aqui, a gente vai pra Portugal. Exato. Aí Portugal, o português fica olhando assim, pô, tá lotado de brasileiro aqui, eu vou sair daqui. Aí ele vai pra Inglaterra. Exato. Aí o inglês vai falar, pô, tá cheio de português aqui, cara. Eu vou aposentar, eu vou pro Brasil. Ele vem pro Brasil. Exato. Então, dito
dito isso, vamos aí aos países principais onde os brasileiros vão e nunca mais voltam. Portugal. Portugal aí conta com mais de 10 milhões de habitantes, sendo 150 mil deles brasileiros. E graças aí à facilidade de idioma, facilidade aí de cultura, o clima ser bem parecido com o brasileiro, Portugal é um dos lugares favoritos dos brasileiros. Sem contar aí a qualidade de vida. Só em 2019, meu amigo, tiveram aí 74 mil pedidos de cidadania portuguesa e 22 mil deles foram só de brasileiros. É porque eu já morei em Portugal e lá realmente tu pode ir como turista e se legalizar lá, cara. Vai demorar muito, mas é possível. É um dos poucos países do mundo que pode fazer isso, por isso que muito brasileiro vai pra lá. Angola. Angola tem mais de 30 milhões de habitantes e é um país localizado no continente africano. Com o acontecimento da formação da CPLP em 1996, que é a Comunidade de Países de Língua Portuguesa, houve um aumento de imigração brasileira para a Angola. E muitos desses brasileiros foram à procura de investimento aí na economia em um país que é pouco desenvolvido. E com isso, meu amigo, houve um aumento de 70% na imigração de brasileiros até 2002. Mais ou menos aí 6 anos que muito brasileiro foi para lá. E a Angola, nesse exato momento, conta com mais ou menos aí uma comunidade de 20 mil brasileiros. O que não é muito, né? Com 30 milhões de habitantes, em Portugal tem muito mais com a proporção. É pouquinho, né, cara? É poucas pessoas, exato. O brasileiro quer ir pra Europa, o brasileiro quer ir para os Estados Unidos. Estados Unidos, aí é que tem muito brasileiro concentrado mesmo. Bom, e os Estados Unidos, não só brasileiro quer ir pra lá e tá lá, mas também vários lugares do mundo, vários países do mundo tem uma proporção muito sinistra de imigrantes que vão para os Estados Unidos. Bom, e como já foi dito aqui na introdução, meus amigos, mais de 1 milhão de brasileiros estão morando nos Estados Unidos nesse exato momento. E as principais concentrações estão aí em Nova York, Massachusetts, Nova Jersey, Connecticut, Geórgia, Flórida e Califórnia, que são os grandes centros urbanos lá dos Estados Unidos, né? São os lugares que tem como comprar muamba, né? Exato. Canadá. Antes da crise de 2016, apenas 14 mil brasileiros moravam no Canadá. Mas ao longo do tempo, o Canadá foi facilitando vistos e jeitos, maneiras de você conseguir imigrar formalmente para o país. Tem vários vistos no Canadá que é, tipo, muito fácil. Inclusive tem um vídeo aqui no canal de países que pagam para você morar lá e o Canadá tá na lista. Esse vídeo aqui, ó. E com um grande aumento aí de brasileiros indo pro Canadá, agora na última contagem está registrado que 43 mil brasileiros moram no Canadá nesse exato momento. Muita gente morando no Canadá, hein? Inclusive a gente, quando foi viajar de van, né? A nossa ideia inicial era ir pro Canadá, né? Era pro Canadá pra morar lá, né, cara? Porque Canadá é muito bom, né, cara? O ruim é o clima, mas o resto é muito bom. Agora com o aquecimento global, talvez melhore, né? Exato. A Argentina. Até o final de 2017, mais de 80 mil brasileiros viviam na Argentina. E o país contabilizou um aumento de 80% de imigrantes brasileiros desde então. Há um número crescente de estudantes brasileiros que buscam as universidades argentinas para cursar o ensino superior, principalmente aí na área de medicina. E hoje em dia, meu amigo, existem cerca de 100 mil brasileiros na Argentina. O que é, cara, a Argentina é um país muito bom, cara, vou te falar, viu? É um país com problemas sociais, né, econômicos, mas muito brasileiro que não tem condição de pagar uma faculdade vai pra lá, cara. Exato. Eu sei que tem muito brasileiro no Chile, mano. Chile também é outro país massa demais. Reino Unido. O Reino Unido aqui é onde eu tô, cara. Tem muito brasileiro mesmo. O aumento de brasileiros só foi aumentando aqui no Reino Unido e hoje em dia registra-se aí cerca de 150 mil brasileiros morando aqui na Terra da Rainha. Cara, tem muito brasileiro. Caraca, é muita coisa, mano. É muita gente, cara. O brasileiro, velho, tá em todo lugar, né? Mas principalmente nos melhores lugares, né? É, o cara quer o do bom e do melhor, exatamente. Se você quiser saber se um lugar é bom, olha quantos brasileiros estão lá. Exato. É uma ótima forma de você medir o quão legal é um país, cara. Exatamente. Mas no caso do Reino Unido aí, antes do Brexit, agora eu já não sei como é que tá, cerca de 40% da população de Londres era de imigrantes. Ou seja, 40% de Londres era de gente de outros países, não da Inglaterra, não inglês. Isso é incrível. Japão! Pelo incrível que pareça, existem muitos brasileiros no Japão. O que aconteceu é que lá no início do século passado, o Brasil precisava de pessoas ali para mão de obra na produção de café e o Japão tinha muitas pessoas desempregadas. Então o Japão mandou várias pessoas pro Brasil. Mas o que aconteceu décadas depois foi o contrário. Vários brasileiros descendentes de japoneses retornaram ao Japão, porque a situação econômica lá no Japão melhorou muito. Então o brasileiro, ó, o Japão tá bem, eu tenho documento, vou pra lá. E tem sushi bom pra caramba, né? Aqui em Brasília tem uma comunidade de japoneses muito grande, né? Sim. Aí tem vários que voltam. Caraca, que incrível, né, cara? E a consequência disso aí, meu amigo, é que hoje em dia, isso é surpreendente, isso eu não sabia, existem cerca de 300 mil brasileiros aí vivendo no Japão. A maioria deles é descendente de japonês. Mas, cara, 300 mil é muita coisa. É muito mais do que o Reino Unido e Portugal juntos. Uma ilhazinha, hein? Uma ilhazinha, mano. É uma ilhazinha. Quantas pessoas tem no Japão? Deixa eu ver aqui. Tem 126 milhões. Caraca, tem muita gente no Japão, hein, mano? Pô, eu quero ir pro Japão um dia, hein, mano? Quero ir pro Japão. Se não tivesse as restrições aí, eu tava lá no Japão agora. Comendo sushizinho aqui, ó.
E fazendo vídeo. México! Hoje em dia tem cerca de 10 mil brasileiros morando no México, mas esse não é o dado que impressiona. O que impressiona é que em 2021, 79 mil brasileiros viajaram pro México, porque o México serviu como uma ponte pra galera, tipo, sair do Brasil e ir pro México e depois ir pros Estados Unidos, porque, tipo, tu não pode viajar do Brasil direto pra Europa, então tu não pode viajar do Brasil direto pros Estados Unidos. Você tem que passar em algum país que não seja ruim de coronga antes disso, e o México seria um desses lugares. Eu mesmo fiz isso, pra vir pro Reino Unido, eu fui pro México primeiro, fiquei 20 dias lá e depois vim pro Reino Unido. É o México e a Costa Rica, né? Tá lotado de brasileiros. É, os brasileiros fazendo isso aí, fica lá 14 dias e vai embora. Minha van tá lá, saudade do México, minha van tá lá, minha casinha. Paraguai, esse aí o Ronaldinho gosta. Eu já fiquei legal no Paraguai, mano, tá ligado? É que eu cruzei a ponte, né? Aquela ponte da amizade. Aí não precisava de... Ninguém ficava vendo passaporte lá na ponte, mano. Eu falei, tô de boa então, mano. Não vou, tipo, pegar fila pra botar coisa no passaporte pra depois entrar no Paraguai. Já entrei no Paraguai. Aí nessa aí eu fui lá, peguei carona pra ir lá pra Assunção, que fica do outro lado do Paraguai. Aí eu cheguei lá na Assunção, aí eu percebi que, tipo, não precisa de carimbo no passaporte pra você que tá lá na cidade lá da fronteira. Mas se tu for mais pra frente ali, lá pra Assunção, aí você precisa de um passaporte, entendeu? Aí eu falei, caraca, eu tô ilegal no Paraguai então. Eu tô aqui sem carimbo, sem nada. Aí eu tive que voltar pro Brasil. Aí eu peguei outra carona, voltei pro Brasil, passei a ponte lá de novo, sem a galera me ver. E aí depois dessa eu fui pra Argentina. Fiquei mais ou menos em uma semana ilegal no Paraguai. Caraca, por causa de um carimbo, hein, mano? É, mano. Então, meu amigo, como a gente já falou na introdução do vídeo, existem cerca de 2,5 milhões de brasileiros morando fora do Brasil. Isso aí é mais de 1% da população. E são cerca de 1 milhão nos Estados Unidos, 300 mil aí no Japão, 200 mil no Paraguai, mais ou menos 140 mil em Portugal, 128 mil na Espanha, que a gente não falou da Espanha, tem muito brasileiro lá, 158 mil ali no Reino Unido, aqui no Reino Unido, 67 mil na Itália, que tem muito brasileiro aí com descendência italiana, eu tenho inveja desses caras, e muitos brasileiros em outros lugares também, rapaz. E se você é brasileiro aí, tá fora do Brasil e tá assistindo esse vídeo aqui, comenta aí onde você tá, rapaz, que a gente vai trocar umas ideias aí nos comentários. Então, muito obrigado por assistir esse vídeo e até amanhã! Até mais!